Eu também viajo pela Itália e confirmo aquilo que você fala. Nessa última viagem, eu fui visitar Ravenna e tem muitos prédios importantes, históricos, ainda destruídos. Sabe o que ele falou para mim? Isso aqui tá uma merda. Você imagina a minha decepção, o professor falando que estava uma merda? Você é todo orgulhoso do trabalho. Eu todo orgulhoso porque eu estava satisfeito. Mudou completamente, sim, mas até eu entender o que tinha acontecido, eu demorei 20 anos. Eu também viajo pela Itália e confirmo aquilo que você fala. Nessa última viagem, eu fui visitar Ravenna e tem muitos prédios importantes, históricos, ainda destruídos pela Segunda Guerra. Mas eles estão recuperando, aos poucos. Eles não estão fazendo tudo uma vez só. Aos poucos, de acordo com o dinheiro que vão conseguindo, eles estão restaurando. Por quê? Para conservar a memória. Tá certo? A sua memória é a sua identidade. E aí tem a ver com o meu trabalho de pintura. Como a Itália resgata a sua memória, né? Porque resgatando a sua memória do passado, que sabe quem é assim que eu faço o meu trabalho. Eu resgato a minha memória por onde eu passei a minha infância. As atividades que eu fiz na roça, tal, e que hoje aquilo está desaparecendo, claro, com o advento das máquinas digamos, o desaparecimento da agricultura familiar. Porque aquilo tudo era feito com pessoas da família. Não tinha essa história de contratar empregado, ajudante, era a família. Uns 9, 10 filhos, todo mundo trabalhando. Todo mundo ia para a roça, todo mundo ajudava em casa. Então esse resgate, pode ser histórico, sei lá, mas para mim é um resgate afetivo, né? É a maneira como eu encontrei para trazer o meu pessoal para perto de mim, já que eu os tenho sempre longe. Então, mas é um registro que eu faço. E eu acho fascinante, assim, pra gente concluir, eu acho fascinante dentro da sua obra essa questão de como esses primeiros 20, 22 anos da sua vida te marcaram de uma maneira que ainda hoje sua alma expressa eles ainda hoje nesses quadros, nessas pinturas. Eu acho uma coisa fascinante. É por isso que eu vou, porque esse vínculo não acaba, não quero que acabe. Ele só vai acabar quando eu morrer, tá? Porque a terra tá lá, minha mãe mora lá, meu pai já faleceu, mas minha mãe tá lá, na mesma casa, meus irmãos moram em volta, tá certo? É o mesmo porão, é a mesma casa, então a paisagem é aquela, o céu é aquele, o frio, o vento, as ondulações da topografia, enfim, é aquilo. Então eu me sinto num outro mundo quando eu estou lá. Eu me transporto, eu me desligo daqui. Então, e quando eu venho, não é um desligamento completo. Eu tenho um cordão lá ligado onde eu busco. Tanto é que quando eu fico pintando aqui no meu ateliê, eu entro no clima colocando músicas raiz, a música caipira, que eu ouvia no final da década de 50, década de 60. Porque hoje com o YouTube você acha tudo. Entendeu? Então eu crio o clima aqui, de lá e pinto. Esses primeiros anos formativos que você tem falado, eles têm uma importância muito grande no seu imaginário, né? Então o imagético das suas imagens remetem ainda a essa questão do seminário, essa questão do interior. Mas pelo que eu te conheço um pouquinho, a técnica não, né, gente? A técnica veio vindo depois também, sim, né? Sim. O seminário, ele apenas foi, digamos, um local que me deu os primeiros elementos. Exemplificando, na primeira série do ginásio, tinha um professor holandês e que ele ensinava a fazer figuras ampliadas com os quadradinhos, geometrizadas. Tinha um elefante geometrizado, tinha um urso, tinha uma flor, tinha um pássaro, que eu guardo isso até hoje. E aquilo me fascinava. Depois, a cada ano mudavam os professores, então tivemos professoras que davam outro tipo de desenho, mas aquilo ficou encalacrado. Quando vim para Pirassununga, não tínhamos mais aula de pintura.
Mas eu tinha contato com outros artistas porque eu podia andar pela cidade, então eu via os pintores que pintavam na calçada, na praça e tal, eu só observando. A coisa pegou firme, pegou pesado quando eu cheguei em Valinhos, tá certo? Porque eu não estudei tanto técnica. O Sebastião Guimarães, que foi o professor que eu citei, ele me ensinou a desenhar uma mão, a desenhar um dedo, um olho, uma boca, etc. Tal, e depois a montar o corpo. E e fazer algumas cópias e mostrar como se copiava com perfeição. Me lembro de um detalhe que eu copiei uma paisagem de ouro verde, de ouro preto. Eu copiei com tanta perfeição que era igual ao modelo. Aí eu mostrei para ele, falei assim, professor, tá pronto? Ele falou, tem certeza? Ah, tem. Não, olha melhor, né? Então eu voltei pro meu cavalete e falei, professor, para mim tá ótimo, tá perfeito. Sabe o que ele falou para mim? Isso aqui tá uma merda. Você imagina a minha decepção, o professor falando que tava uma merda? Você todo orgulhoso do trabalho? Eu todo orgulhoso porque eu tava satisfeito. Quer ver como isso aqui vai ficar bom? Eu falei, pô, me mostra, né? Ele pegou a palheta numa puta esnobação, botou umas cores lá, uns amarelos com os brancos e pincelou ali, pincelou aqui, pincelou ali, pincelou ali. Falei, pronto, agora tá bom. Mudou completamente. Mudou completamente, sim, mas até eu entender o que tinha acontecido, eu demorei 20 anos. 20 anos para assimilar que o que ele fez foi acabar com aquela cópia chapada, sabe? Não tinha profundidade, não tinha volume, entendeu? Ela era chapada e claro que eu não conseguia enxergar. Depois de 20 anos, ninguém me explicou isso, eu fui descobrindo. A pintura fica bonita, né? Ou ficava boa, a minha, o volume, como dar volume? É colocar mais luz, mais luz, mais luz, ao contrário. Muitas vezes ao contrário. Não tem como dar mais luz. Acentua a sombra. Solução fácil. Mas até descobri isso. Vai tempo e experiência, né? Cara, mas então foi... Você sabe, isso aqui tá uma merda, tá até hoje gravado. Então hoje eu tomo esse cuidado. Eu falei assim, que diria Sebastião Guimarães se visse essa obra agora? Aí eu deixo, né? Quando eu acho que terminei, eu deixo ela um pouco afastada de mim, viro de costa e tal, e depois eu desviro para olhar e aí eu encontro, muitas vezes, problemas que dá tempo de corrigir. Então, a gente pode dizer que você foi muito autodidata nesse processo todo, você teve grandes mestres, mas a coisa foi muito de você com você mesmo também. Mestre que, digamos, que pegou, assim se desenha um dedo, uma mão, etc, 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 Sebastião Guimarães. Bom, depois disso, eu parei um tempo, porque depois eu me desliguei do seminário, comecei a trabalhar, eu voltei para o banco da faculdade, aí eu trabalhava de dia, estudava à noite e abandonei violino, abandonei a música, abandonei a pintura, tá, fiquei um tempo. Depois de 5, 6 anos, eu retomando a pintura, eu retomei com uma coisa completamente doida, diferente do que eu vinha fazendo, com base no meu arquivo fotográfico lá do Paraná, mas com forte influência do geometrismo ou do cubismo geométrico. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica na área da pintura. Minha formação acadêmica é em outras áreas, é comunicação social, é filosofia, etc. e tal. Como artista, nada. Então, o que eu sou? Um autodidata. Então, um autodidata que se apaixonou pela obra de Portinari, primeira paixão. Depois conheci Picasso, paixão fulminante. Depois eu conheci Van Gogh, esse me matou. Eu leio tudo que eu posso, tudo que eu vejo, tal, e nunca é o suficiente para entender o que aquele gênio desequilibrado, né, louco, doido, fez. Entendeu? E isto tem influência
na minha pincelada, na colocação das cores, além da obra do Monet, que eu fui ver uma exposição em São Paulo, que também é maravilhosa. E a gente pode ver muito dela na sua obra, né, Jerzy? Para quem tiver interesse, para quem puder entrar no site, vai acabar vendo muita influência desses nomes que você Eu não tenho vergonha de dizer, não. Não, mas nem porque é uma versão sua, né? Uma leitura sua. Sim, então. E quando foi comemorada aliás, foi comemorado o 100º ano de morte de Van Gogh, a Holanda lançou 2 volumes. Um só de desenhos e um outro só de pinturas. Eu tive a sorte de ganhar esses 2 livros. Pasmem vocês que eu fui descobrir desenhos lá que eram parecidos com os meus. Eu falei assim, caramba, Van Gogh tá me copiando? Como assim? Claro que é uma brincadeira, mas coincidência, assim, você se inspirou, copiou o tema. Não, eu não conhecia, eu nunca vi, nunca tinha visto um desenho do Van Gogh com um pé. Sabe aquela pá que você enfia o pé para você fazer buraco? Aquilo tem um nome, não tem? É uma pá para cavar buraco, para fazer buraco de cerca. Tá? Eu pintei um quadro daquele jeito lá. E não é que ele tem um desenho daquele jeito, quer dizer, claro, com a figura dele holandesa, com a pá holandesa, mas o meu é uma figura brasileira, com a pá brasileira e com cores geometrizadas. Eu acho um relato muito interessante, sobretudo para você, jovem artista que está nos acompanhando, porque a gente recebe muita coisa no Copyart da pessoa que está desesperada, como que eu vou fazer, eu não tenho condições financeiras de fazer um curso, para que você também dê tempo, consuma, a gente tem a internet hoje, consuma essas coisas, etc., para que a gente possa, para que você cresça também, né? Não é só necessariamente estudando formalmente. Sabe uma coisa que foi muito importante na minha carreira? Eu nunca tive medo da crítica. Eu sempre tive excelentes críticos no meu pé, que não tinham dó de dizer para mim que aquele trabalho estava uma merda. Não tinham dó. Mas, por outro lado, não é que eles falavam, isso aqui está muito ruim, Jerzy, não é por demérito. Jerzy, isto está ruim, isto está com isso, está com aquilo, este está bom. Porque muitas vezes, lá atrás, eu não tinha discernimento quando a obra estava boa e quando a obra estava uma porcaria. Eu não tinha discernimento. Acontecia. De repente eu pintava uma obra muito boa, mas eu não tinha essa... Pela falta de experiência. Essa consciência. Então, para quem não conhece o Jerzy, além de um excelente pintor, ele também é violinista e diretor-presidente da Orquestra Filarmônica aqui de Valinhos. Dialogam, Jerzy, essas 2 linguagens tão diferentes do som com a imagem? Como que é? A música e a pintura sempre dialogaram. Porque se você tiver a oportunidade de assistir o ensaio de uma orquestra ou de ler uma partitura, de ver como é que a partitura é composta, você percebe, quando você olha a partitura, você só vê um monte de símbolos que não significam nada para você. Bom, esquece a parte técnica, vai de som, né? Mas ouça o que a orquestra faz. E que eu digo que são cores. Lá na orquestra, cada instrumento representa um tom, uma cor. E que o compositor ou o artista vai dimensionar exatamente em que momento ele põe uma cor, ele coloca uma cor mais brilhante na sua palheta ou na partitura, e em que momento ele coloca uma cor mais escura na sua palheta ou uma coisa mais grave. Eu fiz uma ilustração para a nossa orquestra, orientado pelo maestro, quando ele quis interpretar uma obra impressionista. Ele pegou... Foi o iluminismo? Não, foi impressionismo. Ele pegou um compositor e ele queria mostrar para eles que aquela peça não se tocava exatamente como se toca um Beethoven, como se toca um Mozart, como se toca um Vivaldi. Não é nada disso. É um outro jeito de tocar. Porque o que está escrito é muito frio. Então aí entra a interpretação para você sentir o clima da época. Então, para os músicos entenderem como se comportava aquela peça, eu levei uma tela minha e comecei a explicar. Primeiro, os violinos, prestem atenção. Vocês são essas cores aqui, ó. Elas são vibrantes, elas são
coloridas, elas são alegres. É com esse clima que vocês têm que tocar. Os segundos tem que dar suporte para ele, ou seja, sabe aquele vermelho vivo que está aqui, mas por trás tem um vermelho queimadinho que dá suporte e dá aquela gostosura de olhar? É o segundo que faz. Mas você não pode perder também esse brilho. Essa ameaça de sombra, essa cor mais queimada que você tem que colocar aqui, é a viola que faz. E agora vem a parte mais sombria que faz com que a luz, o volume apareça aqui, são os violoncelos, são os contrabaixos. Aqui, sabe? Então, um dialoga com o outro. Além desse diálogo, o artista pinta movido a algum estímulo. Alguns bebem, outros fumam, outros cheiram, outros ouvem música. Ouvem música. Minha droga é a música. Seja ela de qual gênero for. Eu gosto muito de ouvir a música raiz, a música caipira raiz. Mas eu não abro mão, por exemplo, da música romântica, da música clássica. Claro, sabe, existem momentos que cada um provoca um tipo de emoção. Então, a música dialoga com a pintura e a pintura dialoga com a música. Como eu toco violino, o violino em si, ele não influencia a pintura, mas ele foi elemento. Desse processo como um todo, né? Não Sim. tem como separar as partes desse processo. Né? Então, quantas vezes eu já desenhei, eu queria desenhar uma natureza morta, mas com violino. Sabe, um violino todo dentro do estilo cubino. Já fiz muito isso, então acho que é por ali. Mas eu só queria retomar para frisar uma coisa, para frisar um fato. Quando é que o artista acha que ele fez uma obra fantástica e quando ele acha que ele não fez uma obra... saber o que está bom e o que está ruim. Eu estava de férias e fiquei 40 dias de férias pintando feito um presidiário. Acho que eu pintei uns 30 quadros naquelas férias. Eu tenho uma irmã, várias, né, mas uma especificamente, que chegou, eu pintava e pendurava na parede da cozinha da minha mãe, para poder olhar tal, né, até para ver as pessoas que chegavam, para ver o que eles diziam. Pendurava. A cozinha dela, que é enorme, ficou toda enfeitada. A minha irmã entra assim e fala assim: Jersey, bonito, hein? Mas o teu melhor quadro é aquele lá. Ela apontou um quadro que para mim era o pior. Pensei lá com os meus botões, falei assim, você não entende nada, puta, isso é pior, né? Eu volto para Valinhos e mostro essa coletânea pintada nas férias para um amigo meu, que era meu sócio na época, artista. Mostrei e ele fala assim... Qual que ele gosta mais? Esse quadro aqui, hein? Falei assim, você também? Aí já era uma opinião com conhecimento de causa. Olha, uma não sabe nada e bate o olho. O outro é um crítico, é um artista e bate o olho. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Aí, no terceiro momento, eu monto uma exposição com todo esse material. Vai um outro amigo meu e chega na exposição e fala assim, nossa, Jersey, parabéns, que coleção bonita que você fez, mas vai ter uma obra aqui que é top. Eu falei, qual é? Aquela. Pronto. Conclusão. Quem não entende nada aqui sou eu. Para quem quisesse conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, Jersey, onde que ele pode entrar? Está disponível na internet? Como que a pessoa faz para conhecer? Começo dizendo o seguinte, www.jerseymacari.com.br. Lá você tem o meu site e lá você vai ver, uma panorâmica do que eu faço. Também tem o Facebook, Jersey Macari. Você publica coisas. Que eu publico coisa. Ou então entra na página, entra no Google e digita lá Jersey Macari com J, claro. Com 2 Cs, correto? Macari com 2 Cs. Só não vale você prestar atenção lá no Google, aqueles Macari que tem processo, que tem título protestado, aqueles não são parentes, não sou eu, não tem nada a ver. É só a parte boa, sabe? Porque a família Macari é grande, entendeu? Então vocês olhem só a parte artística, não os processos. E a gente vai estar colocando aqui para vocês também, aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto o site quanto contatos do Jersey.
Infelizmente, assim, o papo poderia durar um dia, com a sua companhia é sempre uma delícia, mas o tempo que a gente tem é esse. Mas pessoal, vocês que estão assistindo, ficaram com dúvidas, querem conhecer mais do processo, de ser uma pessoa super aberta, comentem aqui no vídeo, entrem em contato com a gente. Enfim, a gente está super aberto a estimular esse diálogo entre os artistas e a sociedade como um todo. Agradeço de novo ao Gercy, agradeço ao pessoal aqui da Barbearia Brooklyn, onde a gente está fazendo a produção das imagens. E é isso, agradeço sobretudo a vocês que têm acompanhado, que têm curtido o nosso trabalho. Comentem, compartilhem, marquem os amigos, vamos juntos fortalecer um pouco esse movimento do Occult Art. Muito obrigado por esta ocasião de poder falar um pouco. Realmente, confirmando o que o Tomás disse, estou à disposição. Para quem quiser visitar o ateliê, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser conhecer o processo, porque cada artista tem o seu processo de produção, eu tenho o meu. Então, quem estiver interessado, é só fazer contato. Muito obrigado. Vai ser um passeio inesquecível, gente. Entre em contato e visitem o ateliê que é mágico. Obrigado a todos, então, e até a próxima entrevista.